Fala pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui, bem-vindo ao B2 Cursos Jurídicos, Sérgio Brito na área, Direito Administrativo em Foco. Pessoal, ponto importantíssimo. Esse ponto de ato administrativo cai demais em prova, pessoal. Muito mesmo, muito mesmo. Não, por favor, não deixe dúvida nesse ponto, tá? Esse ponto é importantíssimo, porque ele tem relação com controle, tem relação com princípios, né? E, logicamente, com poderes também, então ele está muito interligado com outros pontos. Muito importante. Pessoal, nessa videoaula vamos começar aí a falar, pretendo terminar a parte de extinção dos atos administrativos e pode ser que a gente comece a classificação, que é a parte mais chata realmente de ato administrativo, é a classificação. Mas vamos lá entender como é que é a extinção do ato administrativo. O ato administrativo, ele não tem vida eterna, né? Ele pode ser extinto, ele pode ser anulado, ele pode ser revogado, ele pode exaurir os seus efeitos, né? Então, há várias formas de extinção. Lógico que as duas formas mais cobradas em prova, a anulação e a revogação, tá? Mas vamos ver outras formas, né? A cassação, a caducidade. Vamos lá para a tela, para a gente já começar? Olha só, um ato, né, como se fosse um ser vivo, ele nasce, cresce e morre. Então, ele é extinto, né? Ele pode ser extinto. E essa extinção, ela pode se dar por cumprimento de seus efeitos, exaurimento dos efeitos do ato, né? Cumpriu seus efeitos, o cara vai tirar 30 dias de férias, até do dia 1º ao dia 30 daquele mês. Olha, passou o período, cumpriu seus efeitos, aquele ato já não foi extinto, né? O desaparecimento do sujeito. Ora, imagine que o sujeito que recebia um benefício morreu. O ato foi extinto, né? Não vai gerar mais nada para ninguém, tá? Ou um objeto. Como é que é a extinção do objeto, professor? Imagina você, olha só, imagine você que um determinado ato de cessão, de autorização de uso de um bem, e esse bem não existe mais, né? Houve um acidente, esse bem foi destruído, então a autorização de uso desse bem também vai, né? O objeto, o próprio bem não existe mais, né? Então vai extinguir o ato administrativo. Lá na tela. Renúncia, né, é quando o beneficiário do ato abre mão, ou seja, abdica do seu direito. Exemplo, o sujeito foi nomeado e não toma posse no cargo público, né? Isso aqui já aconteceu comigo, mas não por uma questão de desnobar o concurso, não, porque eu precisava de fazer concurso, na época eu estava fazendo concurso para juiz, eu precisei de fazer alguns concursos, porque a aprovação em concurso da área jurídica, né, contava como título, então passei a fazer concurso, fiz concurso de procurador, de analista judiciário. Então, o sujeito que é nomeado e não toma posse, torna, lógico, o cara que estava logo em seguida comemorou, agradeceu, porque ia ser nomeado em seguida. Então, o sujeito que é nomeado e não toma posse, né, no cargo público, ele está renunciando, né, torna-se efeito, acaba, extingue o ato de nomeação. Tá? Então, isso é uma forma de extinção do ato administrativo. Lá na tela, pessoal, a extinção pode ocorrer também por retirada do ato pelo poder público. O poder público vai lá e retira o ato, né, do ordenamento jurídico por algumas razões. A revogação, ele pode revogar o ato por razão de conveniência e oportunidade. Pessoal, olha só a definição por hora, tá? Revogar um ato, não é que o ato não é por uma questão de invalidade, o ato não é nulo, não é ilegalidade, né? Porque aqui o ato ele não é mais conveniente, não é mais oportuno, a administração revoga, extingue o ato. Tá? Uma outra forma é a anulação. Aí sim, a anulação é por uma ilegalidade. Vamos lá para a tela. Por enquanto, a gente está vendo só os princípios básicos, né, as coisas básicas, daqui a pouco a gente vai detalhar mais. A invalidação, a extinção ocorre por vício de legalidade, desde a sua origem, né? Também é chamada de anulação. Então, revogação, conveniência e oportunidade, a invalidação é por ilegalidade mesmo. A cassação é um vício de legalidade superveniente. Exemplo, olha só, imagine que o sujeito pediu uma licença para construir uma determinada área, ele tinha que retirar ali alguma vegetação, olha, foi deferida a construção, mas você tem que resguardar ali um determinado percentual daquela vegetação ali, não pode desmatar tudo. Mas o cara pegou e tirou tudo não podia, ele tirou. Olha, a licença dele vai ser cassada. Então,
veja, o vício veio depois. Quando ele conseguiu a licença, ele provou que tinha direito à licença, mas ele acabou desrespeitando as condições que estavam ali e veio uma ilegalidade superveniente, ou seja, posterior ao nascimento do ato. Então, isso chama cassação. Tá? Vamos lá para a tela. Chama-se cassação. Olha só, botei lá como exemplo. Se o beneficiário de uma licença descumpre as condições a que estava obrigado, a licença será cassada. Né? O vício ele é posterior ao surgimento, é superveniente. Né? A ilegalidade é superveniente. Aí ocorre uma cassação. Não confunda com caducidade. A caducidade, há uma norma superveniente, uma norma que vem depois que tornou inadmissível aquela situação anterior. Vou explicar logo para você entender que o caso concreto aqui ajuda muito. Diferentemente daquela licença que foi deferida e depois o cara descumpriu alguma coisa e a licença foi cassada, né? A licença é cassada. A caducidade, vamos supor que o cara tem um terreno que é público, e esse terreno tem um ato ali para cessão desse terreno, ele está usando esse terreno foi cedido para uma coisa comercial, industrial, né? Montar uma indústria ali naquele local e tal. Só que depois vem uma lei de uso e ocupação do solo e diz o seguinte, aquela área ali não é mais uma área de indústria, ali agora vai ser uma área residencial. Ora, uma lei posterior impediu o uso daquele bem para aquele fim para qual ele foi cedido, né? Para usar como, vamos supor que era um distrito industrial ali do município e tal, o município foi crescendo, aquela área já não vai mais ser indústria, né? São Paulo, né, houve muito disso. As indústrias tiveram que se deslocar para outros locais. Lógico, lá teve questão de custo também, mas no caso ali, do meu exemplo, foi para uma norma que não mais permite o uso daquele lugar para indústria. Então, ou seja, o ato administrativo que cedeu, né, que autorizou o uso daquele bem público, né, ele caducou, né? Caducidade, tá certo? Olha na tela. Superveniência de norma jurídica que tornou inadmissível a situação anterior. Ou seja, a utilização daquele terreno para aquele fim já não pode mais, então a autorização vai ser permissão de uso, no caso que for uma permissão de uso de bem público, se a lei posterior vedar aquele uso, a permissão caduca, tá? Vamos lá para a tela, para a gente já ver revogação. Lembrar, pessoal, que a revogação é a extinção por motivo de conveniência e oportunidade. Revogação é controle de mérito. Quem pode revogar? Só a administração pública, tá? Tem prazo? Não tem prazo, pode revogar a qualquer momento. Vamos lá para a tela para a gente ver. Olha só, pessoal. Revogação é a extinção, ou seja, a retirada do mundo jurídico de um ato administrativo válido. Isso é importantíssimo. A revogação só incide sobre ato válido. Vem cá, olha aqui para mim. Olha aqui. Não que eu seja um cara bonito, não é por isso, viu? Por que ela só pode incidir sobre ato válido? Porque quem incide sobre ato inválido é o quê, pessoal? Quem que incide sobre ato inválido? A anulação, né? Se o ato é inválido, tem uma ilegalidade, vai ser anulado. Revogação, o ato é válido, ele vai ser extinto por questão de conveniência e oportunidade, tá? Simples assim, conveniência e oportunidade, o ato é válido. Ele não tem nenhum defeito, ele não tem nenhum vício, né? A palavra usada aí é vício, ele não tem nenhuma ilegalidade, tá? Então, muito cuidado, razões de conveniência e oportunidade. O ato revogador desfaz um ato administrativo anterior. Você tem um ato 1, que é um ato válido, vem um ato 2, que é o ato revogador, e revoga esse ato 1, tá? É o ato revogador. A revogação é um controle de quê? De mérito. É controle do mérito, justamente porque analisa conveniência e oportunidade. Outra coisa importante, quem pode revogar? Só a administração, porque só a administração pode fazer controle de mérito. Seja o agente que praticou o ato, muito cuidado, não quer dizer que é só o que praticou, não. Às vezes na prova ele dá isso, o cara embarca. Porque quem está ali na administração, está numa posição superior àquele cara, também pode revogar, né? Pelo princípio lá do poder de autotutela, da hierarquia, né? Do poder hierárquico, por aí vai. Vamos lá para a tela. Quem pode revogar? Só a administração
pública. Poder de autotutela. Poder judiciário no exercício de função judicial, judicional, não pode revogar ato administrativo. Tá? Quais são os fundamentos da revogação, professor? Tem por fundamento o exercício de uma competência discricionária. Por quê? Olha só, interessante. Só posso revogar ato discricionário. E a própria revogação em si é um ato discricionário. Por quê? Se é análise de mérito, se é análise de conveniência e oportunidade, tem discricionariedade, tá bom? Olha lá na tela que interessante. O fundamento de uma revogação é uma competência discricionária. Por quê? Análise de conveniência e oportunidade. E só o ato discricionário pode ser revogado. Lembrar que o ato discricionário é aquela pizza de 2 sabores. Um sabor é mérito administrativo, agora deu vontade de comer uma pizza. E o outro aspecto é de legalidade. Só colocar um leg aqui, tá? Legalidade. Então veja aqui, pessoal, essa pizza de 2 sabores, esse ato administrativo, uma parte mérito administrativo e outro aspecto de legalidade é o ato discricionário. O ato vinculado é uma pizza de um sabor só. Só tem aspecto de legalidade. Por isso que ele não pode ser revogado. Beleza? Simples, né? Olha só. Fundamento da revogação, exercício de competência discricionária. Só o ato discricionário pode ser revogado. Só o discricionário pode ser revogado. Quais são os efeitos de uma revogação? Peraí, para você entender. Não vai decorar isso. Cara, o ato é válido ou inválido? Válido. Então, se extinguir esse ato, você concorda, não tem sentido apagar todo o passado desse ato, se ele era válido. Por isso é que a revogação só vale os efeitos dela dali para frente. Dali para frente. Nunca volta. Se nunca volta, é ex nunc. Tá certo? Nunca volta, é ex nunc. Efeitos prospectivos para frente e não retroativo, que é para trás. Certo? Agora sim, vamos na tela. Olha só, os efeitos ex nunc, isto é, para o futuro. Efeitos prospectivos. Prospectivo é o contrário de retroativo. A revogação não retroage, ou seja, o ato, os efeitos, dali para frente, que não terão mais efeitos, tá? Dali para frente, ex nunc. Nunca volta, ex nunc. Não podem ser revogados. Será que todo ato pode ser revogado? Nós acabamos de falar um. Lembra? O ato vinculado não pode ser revogado porque ele não tem aspecto de mérito, né? Mas existem outros, né? O ato enunciativo, o ato que já exauriu seus efeitos. O cara ia tirar férias até o dia 30 de um determinado mês, até o dia 30 de novembro. Aí chega no dia 1º de dezembro, o chefe pode revogar o ato de férias? Não, já passou, já exauriu, né? Então, olha só, atos que não podem ser revogados. Atos com efeitos já exauridos, né? Os efeitos já terminaram. O chefe quer revogar um ato de férias no dia 1º de dezembro, que as férias é terminado no dia 30 de novembro. Não pode mais. Ato que gera direito adquirido. Isso aqui é importantíssimo. Se um ato administrativo gerou um direito adquirido para alguém, a administração não pode revogar. Ela pode anular, né? Porque se tiver uma ilegalidade, aí o cara não adquiriu o direito, né? Se é ilegalidade, aí sim. Agora, se há um direito adquirido, não pode revogar, tá? O ato vinculado, porque ato vinculado é aquela pizza de um sabor só. Só tem aspecto de legalidade. Se só tem aspecto de legalidade, não pode ser revogado porque não tem mérito para controlar, né? Pessoal, como é que eu vou controlar uma coisa que não tem mérito? Então, a revogação não é controle de mérito, por isso é que só pode ser anulado o ato vinculado. Tela. O ato de conteúdo meramente enunciativo, uma certidão, um atestado, também não pode ser revogado, ok? Isso cai bastante em prova, tá? Ato enunciativo, ato que gera direito adquirido, atos com efeitos já exauridos e o ato vinculado. Esses 4 aí caem muito em prova, tá? O vinculado não precisa decorar. O vinculado, se você entendeu, meu amigo, pizza de um sabor, só tem aspecto de legalidade, pode chover o que for que você não vai esquecer disso, tá? Se você entendeu. Lembra, o engenheiro falando com você agora, o lado engenheiro, meu lado direito ficou para trás. Procure entender a matéria, meu amigo. Se você entendeu, sem decoreba, do jeito que vier a questão, você vai acertar, tá? Pensa nisso. Vamos lá, para a tela. Prazo para revogação. Não há prazo. Pode ser revogado a qualquer instante.
Ah, professor, então quer dizer que um ato que foi praticado há 100 anos atrás pode ser revogado? Pode, lógico, tem uma questão histórica, né? Vai revogar isso vai mexer com coisa. Mas pode, não tem problema nenhum, tá? É porque a anulação tem prazo. A anulação nós vamos ver que tem prazo, a revogação não. Tela comigo. Anulação, vamos ver a anulação que você vai ver completamente diferente. Olha só, os dois extinguem, né? Tanto a anulação como a revogação. A anulação também é conhecida como invalidação. Conceito é a extinção, ou seja, a retirada do mundo jurídico de um ato administrativo inválido. Ou seja, o ato é inválido, tem uma ilegalidade. Por razão de legalidade ou legitimidade. Pode aparecer na sua prova tanto uma palavra como a outra, tá? É um ato que tem um vício, é um ato que tem um defeito, é um ato que é inválido, é um ato que é ilegal, certo? Então, anulação. Ato que é revogado é um ato válido. Motivo da revogação, conveniência e oportunidade. Motivo da anulação, ilegalidade. Tá? Sim, vício, ilegalidade, defeito. Quem pode, pessoal, invalidar? Aí muda de figura. A administração pública, com base no seu poder de tutela, de autotutela, né? Autotutela, na verdade, e o poder judiciário, que pode fazer controle de legitimidade, né? É o ato vinculado para a administração ou não? Vamos lá, pessoal. Primeiro vamos por partes. Quem pode anular ato administrativo? Tanto a administração como o Poder Judiciário no controle judicial do ato. Não pode anular, não pode revogar. Mas para a administração, a revogação é um dever, ou seja, vinculado ou discricionário. Pessoal, via de regra é vinculado. Via de regra é vinculado porque fere a legalidade. Tá? Agora, lembra que nós vimos que alguns atos inválidos podem ser mantidos em função do princípio da segurança jurídica. Tá? Segurança jurídica, por exemplo, aquilo já foi deferido há muito tempo, já gerou uma situação de estabilidade, né? Então, um ato praticado, por exemplo, por um funcionário de fato, né? Ele é mantido. Então, há uma série de situações, teoria da aparência também é usada, teoria da segurança, questão da segurança jurídica, por aí vai. Então, guardem isso. Via de regra é um dever, ele é vinculado, ou seja, a administração deve anular os atos legais. Porém, há situações em que essa anulação ela deixa de ser feita por razão ou de segurança jurídica ou por razão de manter ali, né, mais a segurança mesmo, teoria da aparência, por aí vai, tá? Boa fé. Vamos lá para a tela. Motivos da invalidação. A ilegalidade, né, ou ilegitimidade do ato. Professor, por que às vezes tem autor que usa o termo ilegitimidade? É porque eles querem deixar claro que não é só legalidade, é legalidade, os princípios né, em geral da administração. A motivação, o princípio da razoabilidade, da proporcionalidade. E se você pensar em legalidade, mas no sentido amplo, também resolve. Né? Tanto que as provas normalmente usam o termo legalidade, tá? Mas na prova pode aparecer os dois, ilegitimidade ou ilegalidade. Na tela, tem prazo para anular? Veja, pessoal, tem uma decadência de 5 anos para aquele ato administrativo que decorra efeitos favoráveis para os destinatários, né? Tem um prazo de 5 anos, como regra, para anular, tá? A administração, quando ela concede um benefício para alguém, né, não sendo um benefício previdenciário, porque previdenciário são 10 anos, está previsto numa lei própria lá na 8.213, mas aqui nós estamos falando de administrativo, então o prazo é de 5 anos, né? Para atos administrativos em geral. A administração pública concedeu um benefício para alguém, ela tem 5 anos para anular aquele ato, tá? Se ela descobrir alguma ilegalidade, tem 5 anos. A não ser que esse sujeito tenha atuado com má fé, ou seja, sabendo que aquilo está errado, tem conhecimento daquilo, aí a qualquer tempo a administração pode anular. Isso é um prazo de decadência, perda do direito da administração de anular o ato, mas em algumas situações específicas não haverá esse prazo quando houver a má fé do destinatário. Calma que nós vamos ler o artigo de novo, tá? O artigo que fala dessa questão, que é o 54. Vamos lá para a tela. Olha só, efeitos da anulação. Ex tunc. Apaga tudo. Tunc é tudo, tudo, tá? Isto é, efeitos pretéritos, retroativos, tá? Então, veja, se a anulação é efeitos ex tunc, como regra, apaga tudo. O que é uma regra? Nós vamos ver daqui a pouco que tem exceção. Terceiro de boa-fé, para ele só pode valer dali para frente. Então, é ex nunc, nunca volta. Tá? Então, veja, se na prova não falar nada, você vai na regra. A anulação tem efeito ex nunc.
Agora ele pode trazer um caso envolvendo um terceiro de boa-fé, anulação do efeito ex nunc, tá? Porque muitas vezes, às vezes o cara tem aquela mania de ficar achando exceção em tudo e na prova vai dar tudo errado. Então ele tem que ficar esperto com relação a isso. Com relação à anulação, na sua prova, a não ser que ele venha sempre, né? A anulação tem efeito sempre ex nunc. Aí, lógico, está errado, porque tem casos de boa-fé, que nós vamos ver daqui a pouco, que o efeito é ex nunc. Agora, se ele fala de maneira geral, a anulação de um ato tem efeito ex nunc, é a regra geral mesmo, pode estar certo, tá? Vou colocar que está certo. Olha só, exceção, efeitos ex nunc são aqueles efeitos pretéritos ou retroativos, né? O terceiro de boa-fé são resguardados do efeito retroativo de invalidação, para eles não retroage, então o efeito dele é ex nunc. Imagine você o seguinte, um sujeito recebeu por alguns anos uma verba que era irregular. Ele, na verdade, nem sabia que aquilo era legal, estava recebendo de boa fé e recebeu aquela verba alimentar, inclusive, achou que estava certo, né? Só que aí a administração veio, olha, aquele pagamento está errado. O que o judiciário entende? Olha, se ele recebeu de boa fé, ele não precisa devolver. Então a administração vai parar de pagar daqui para frente, né? E para trás não vai atingir essa pessoa, esse terceiro de boa-fé. Então, o efeito para ele daquela anulação, invalidação, vai ser ex nunc, ou seja, dali para frente, efeitos prospectivos, né? Prospectivos para frente, retroativos para trás, tá? Então, muito cuidado com esse tipo, tem que ver como vem a questão, tá? Para você não errar. A questão tem que deixar clara que está envolvendo o terceiro de boa-fé, numa anulação, para você, pessoal, aqui comigo. Deixar claro isso. A questão tem que estar dizendo que tem envolvido um terceiro de boa-fé para você marcar que o efeito ali é ex nunc. Porque numa anulação em geral, numa invalidação do ato em geral, efeitos ex tunc, apaga tudo, tunc, tudo, tá? Tunc, tudo, nunc, nunca volta, né? Nunc, ex nunc dali para frente. Já o ex tunc, desculpa, apaga tudo, ex tunc, apaga tudo, ex nunc dali para frente. Então, muito cuidado com esses termos em latim, que eles aparecem, tá? A dica que eu dou são essa aí. Veja só, a Lei 9.784 tem dois artigos importantes, que é o 53 e 54, que a gente vai ler agora, que vai falar da anulação e da revogação, tá? Olha só, o 53 fala assim, a administração deve, veja que é um dever, né? Anular seus próprios atos quando eivados de vício de legalidade. Então, olha só, resguardando aqui para você duas coisas. Anulação, vício de legalidade. Né? Professor, ali ele falou deve. Mas eu não tinha comentado agora há pouco que tem situações que não se anula? Sim, tem situações que se anula. A regra é que tem o dever de anular. Mas tem situações excepcionais, questão de segurança jurídica, né? Nós vimos lá no princípio da segurança jurídica, retorna lá aquela videoaula, que nós falamos os casos em que se mantém um ato ilegal, né? Numa situação de segurança jurídica, né? Falamos isso lá. Então, a regra é anular um ato se tiver uma ilegalidade. Nós vamos ver que tem vício que é sanável, né? Então, o ato é anulável e vai ser convalidado, não vai ser anulado, vai ser consertado o ato. Imagina um carro lá na funilaria, lanternagem para alguns lugares, né? Tem lugar que fala funilaria, tem lugar que fala lanternagem. Arrumou o carro todinho, ficou bom. O ato pode ser convalidado, nós vamos ver, pode ser consertado. Vamos lá para a tela. E pode revogá-los, né? Revogar os atos por motivo de conveniência e oportunidade. Então, revogação, conveniência e oportunidade, mas a revogação sempre tem que respeitar os direitos adquiridos, como nós já falamos. O artigo 54 diz, o direito da administração, pessoal, só para frisar, revogação, conveniência e oportunidade, e tem que respeitar o direito adquirido, né? Para a gente terminar de comentar esse 53. Agora vamos para o 54. O direito da administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em 5 anos. Eu falei isso agora há pouco, embora eu não tenha citado o artigo expressamente, aqueles atos que gerem efeito favorável para os destinatários, a administração pode anular, professor, se descobrir alguma ilegalidade? Pode, mas ela tem 5 anos, contados da data em que foi praticado o ato, salvo comprovada a má-fé desse beneficiário. Olha só, se esse sujeito que foi beneficiado pelo ato, ele, digamos assim, agiu de má-fé,
O que é agir de má fé? Ele tem conhecimento daquela ilegalidade. Às vezes ele até, mesmo não tenha praticado a ilegalidade, mas ele tem conhecimento dela. Então ele sabe que aquilo vai dar ruim, né? Ele sabe que aquilo está errado. Então a administração pode, a qualquer momento, não revogar, anular esse ato. Então, quando há má fé, a qualquer momento ela pode anular. Se não há má fé, ela tem quanto tempo, professor? 5 anos da prática do ato para anular. Esse é um prazo de decadência, porque é um prazo que incide sobre o direito da administração de anular o ato administrativo ilegal, tá? Muito cuidado com isso. Esse artigo 54 cai bastante. No caso de efeitos patrimoniais contínuos, benefício pago continuamente, né? O prazo de decadência, na verdade, 5 anos, começa da percepção do primeiro pagamento, tá? Considera-se exercício de direito de anular qualquer medida da autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato. Ou seja, a partir do momento que a administração já deu o primeiro passo, dizendo, olha, aqui tem ilegalidade, já, digamos, ela está dentro do prazo de 5 anos. Porque, às vezes, ela leva um tempinho para averiguar alguma coisa a mais. Aí, professor, quando ela começou a olhar e falou que tinha ilegalidade, já tinha passado 4 anos e 11 meses. Mas quando ela realmente anulou, já tinha passado mais 2 meses, já tinha dado 5 anos. Não, porque no primeiro momento, olha o artigo, o que ele fala, vamos colocar lá, nós dois, quando é essa situação assim de VAR, né? No futebol a gente tem que conferir lá. Então veja, quando falar no parágrafo 2º, qualquer medida, considera-se exercício do direito de anular qualquer medida da autoridade administrativa que importe impugnação. Ou seja, a partir do momento que a administração já abriu um procedimento detectando de plano ali uma ilegalidade, já abriu o procedimento para anular esse ato, ela já está dentro do prazo, tá? Então, muito cuidado com essa questão. Lógico que é uma questão muito capciosa, mas o caput desse artigo 54 é que costuma cair mais, tá? A cabeça do artigo, o que está aí na cabeça do artigo, no caput, tá? Que o prazo para anular atos que gerem efeitos favoráveis para o administrado é de 5 anos, né? Salvo a má fé. Má fé de quem? De quem está recebendo esse benefício, quem está beneficiado. Se ele agiu sabendo que aquilo era ilegal, ele não pode ser, digamos, beneficiado, né? Então, aquilo pode ser anulado a qualquer tempo. Para a tela comigo, agora vamos falar da anulação ou invalidação na Lei de Ação Popular. A Lei de Ação Popular, ela enumera alguns vícios do ato administrativo, né, pessoal? Veja, o ato administrativo ele tem 5 elementos ou 5 requisitos: competência, finalidade, forma, motivo, objeto. Esses 5 elementos podem estar viciados com um defeito, né? Ou no 5, então em algum deles. Então essa lei ela define, ela faz uma definição rápida, breve ali, o que é vício de competência, o que é vício de forma, o que é ilegalidade do objeto, tá? E às vezes costuma aparecer em prova, eu vou falar para vocês. Olha, o que é incompetência? Vício da competência, né? Fica caracterizada quando o ato não se incluir nas atribuições legais do agente que o praticou, né? Ele atuou com desvio ou excesso de poder, né? Ele atuou fora do seu limite de competência. Perfeitamente, uma incompetência, o vício na competência. Vício no elemento competência. Vício de forma, quando é que ocorre, professor? De acordo com a lei, consiste na omissão ou observância incompleta ou irregular das formalidades indispensáveis à sua existência ou celeridade do ato. Pessoal, é quando o ato é praticado respeitando a forma, né? Por exemplo, alguma formalidade. O ato de demissão de um servidor tem que obedecer, tem que ter o quê? Um PAD, um processo administrativo disciplinar. Demitir um servidor sem PAD, ora, ali é um vício de forma, né? Claro, né? Perfeitamente visível, né? Vamos lá para a tela. Ilegalidade do objeto. Ilegalidade do objeto ocorre quando o resultado do ato importa em violação da lei, né? Viola a lei, regulamento ou ato normativo. É quando o ato ele contém, o conteúdo dele é ilegal, né? O conteúdo. Esse resultado ali pode levar muita gente a achar que o resultado ali é no sentido de finalidade, né? Porque é resultado que se busca é finalidade, mas tome cuidado ali, que ele está falando da violação da lei mesmo, pelo ato. Vamos lá para a próxima. Inexistência dos motivos, né? Se verifica quando a matéria de fato ou de direito, lembra? Questão de fato, mas jurídica, fundamento jurídico, é o motivo, né? Em que se fundamenta o ato é materialmente inexistente ou juridicamente inadequada ao resultado obtido. Veja,
Está meio truncada a definição, mas o que ele quer dizer é quando aquele motivo, fundamento, o fato mais o direito, mais o fundamento jurídico, que fundamentou, que justificou a prática do ato, ele materialmente ele não existe, ele é falso, ele é inexistente. Né? Aquela teoria dos motivos determinantes se aplica aí. Desvio de finalidade se verifica quando o agente pratica ato visando fim diverso, aqui está claro, né? Daquele previsto, explícito ou implicitamente na regra de competência, ou seja, na lei. Tá? Aí há o desvio de finalidade ou o desvio de poder, tá? Que não se confunde com a incompetência. Pessoal, é isso que a gente tem que ver. Vamos agora adiante para a gente estudar a convalidação. Tá? Vamos adiante, vamos tocar aqui nosso tempo, lá na tela comigo, convalidação. Então já vimos aí a questão da anulação e a questão também, só um detalhe, né? Sempre tem um detalhe para eu falar antes. Veja só, eu vou dar um exemplo, uma analogia. Vou fazer uma analogia rápida aqui. Imagine você que um veículo não tem nada a ver com o direito administrativo. Um veículo foi abarroado, o veículo sofreu um acidente. Dependendo do acidente, você concorda comigo que esse veículo pode ser restaurado, recuperado. E dependendo do acidente, se for muito grave, já era, esse veículo está perdido, perda total. O ato administrativo, você pode usar esse mesmo raciocínio. Tem defeito do ato, que ele é muito pequeno, então ele pode ser restaurado, reparado, consertado. Tem defeito no ato administrativo, que não tem jeito, é perda mesmo, é extinção, então ele vai ser anulado. Então veja, quando é possível de corrigir, vai convalidar o ato, vai corrigir aquele defeito que tem nele, vai convalidar o ato, tá certo? Então agora sim, partindo dessa ideia desse veículo, né? Aí os homens normalmente o homem gosta de mais carro, né? Mas as mulheres também vão entender isso fácil, né? Carro sofreu um acidente gravíssimo, está todo lá acabado, perda total, não tem jeito de recuperar. É um ato administrativo inválido, não tem jeito de recuperar. Agora, se um ato administrativo tem um defeito pequeno que pode ser corrigido, aí vai ser corrigido, vai ser convalidado. Olha só, vamos lá na tela. O que é convalidação? É o suprimento, ou seja, a correção da invalidade, né, de um ato com efeitos retroativos. Sempre quando se convalida, é com efeitos retroativos. Tá? É a recomposição da legalidade que foi ferida. Houve uma ilegalidade, tá, pessoal? Mas essa ilegalidade, ela é pequena. Ela é sanável. Ela é curável. O defeito é sanável. O vício é sanável, tá? A expressão muito usada é o vício. O vício é sanável. Né? Então, o ato é anulável. Porque ato nulo é diferente de ato anulável. Ato anulável é aquele que tem um vício sanável, passível de convalidação, de reparação. Tá? A convalidação, pessoal, ela é decorrência também do princípio do poder de autotutela, porque só a administração, tá, que faz a convalidação. Atos anuláveis, só é possível a convalidação de atos anuláveis. Isto é, quando for possível corrigir o defeito. O defeito é vício, né? O vício ele é sanável, vício curável, tá? Só podem ser objeto de convalidação, pessoal, o vício que for curável, sanável. Professor, agora há pouco o senhor disse que o ato administrativo tem 5 elementos, né? Que esses 5 elementos podem ter vício, podem ter defeito. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Aí o aluno pergunta, será que todos os defeitos podem ser convalidados em todos os elementos? Não. Guarda essa frase. Para convalidar tem que ter foco, ok? Guarda essa frase. Para convalidar tem que ter foco. O que isso tem a ver, professor? As duas iniciais dos elementos que são convalidados, né? Sanáveis. Olha só. Forma e competência. Para convalidar, tem que ter foco. Forma, desde que esta não seja essencial à validade do ato, é possível convalidar o ato, e competência, desde que ela não seja exclusiva. Olha só, pessoal. Se a forma for essencial à realização do ato, à validade do ato, e ela foi violada, não tem jeito, esse ato tem que ser anulado. Por exemplo, um processo administrativo disciplinar é necessário para demitir alguém, para demitir um servidor. Se ele foi demitido sem processo, não tem como recuperar esse ato. Ele vai ter que ser anulado e aí, né? Porque a forma ali é essencial. Então, quando a forma é essencial, não pode convalidar. Só há um caminho.
anular, tá? A competência, quando ela for exclusiva, se houve violação da competência, o que é a competência exclusiva? É aquela que só pode ser realizada, exercida por um agente, aquele agente, outro não. Então, se a competência é exclusiva, também, e houver vista a competência, não pode convalidar, tá? Então, para convalidar tem que ser foco, ou seja, só posso convalidar vício na forma e na competência, mas lembrando desses dois detalhes. Se a forma for essencial, não pode convalidar, tem que anular. E se a competência for exclusiva, também não pode convalidar, tem que anular. Porque, veja, diante de um defeito, você concorda? Ou é anular ou é convalidar. Concorda? Se o ato for anulável, vai ser convalidado, porque o vício é sanável. Como é que eu sei onde é que vai ter? Guarde esse foco. Competência e forma, né? Vício na competência, vício na forma, você pode convalidar. Menos na forma essencial e menos na competência exclusiva, que aí não pode anular, não pode revogar, não pode convalidar, desculpa. Aí você vai anular, a administração vai anular esse ato, certo, pessoal? Lá na tela, a incompetência em razão da matéria não admite convalidação. Isso cai demais em prova, menino, como se diz lá no interior. Isso cai demais em prova. Porque a competência em razão da matéria é um exemplo de competência exclusiva. Tá? Já caiu assim, o ministro de tal área pratica um ato que não era da sua competência, aí o outro ministro pode ratificar? Pode. Ratificar é uma forma de convalidar, tá certo? Ratificação é uma forma de convalidar. Não pode. Não pode. Não pode convalidar quando for vício em razão da matéria, tá? Cuidado com isso. E a distribuição de competência entre os ministérios, ela é em razão da matéria, tá? Lá na tela, muito cuidado, isso aí cai bastante. Toda vez que tem esse dedinho aqui, ó, apontando, meu amigo, você fica esperto, tá? Que é coisa bastante atenção, de bastante atenção. Vamos lá, a convalidação é um ato vinculado ou discricionário? Eu entendo que é um dever do administrador, é um ato vinculado, mas há quem diga que é discricionário, pois o verbo que aparece no artigo 55, que nós vamos ver daqui a pouco, ó, em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público, nem prejuízo a terceiro, os atos que apresentarem defeitos sanáveis, tá? Defeito tem que ser sanável, poderão. Então, em função desse poderão aqui, alguns falam que é ato discricionário. Pessoal, eu penso que é vinculado. Alguns autores, em alguns casos específicos, admitem que pode ter uma certa discricionariedade, tá? E como tem o poderão aí, professor, qual lado que eu vou? Ora, fala, via de regra, ele é vinculado. Vamos fechar assim, né? Em alguns casos específicos, né, poderá ser ali uma discricionariedade. Vamos lá na tela. O ato, esse ato que convalida, não pode, convalidador, né, convalida o ato anterior, não pode gerar prejuízo, nem para a administração pública, nem para o particular. Olha, em decisão na qual evidencie não acarretar, então não pode acarretar, não pode causar lesão. Lesão é o quê? Prejuízo ao interesse público, nem a terceiro, ou seja, nem ao particular. Os atos que apresentarem defeitos sanáveis. Então, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria administração. Guardem isso. Quem pode convalidar? Só a administração pública. Poder de autotutela, tá? Guardem isso. Quem pode convalidar? Só a administração, tá? Professor, os efeitos da convalidação ex tunc ou ex nunc? O que você acha? Ora, por que existe a convalidação? Para aproveitar o ato anterior. Então, só pode ter sentido retroagindo, concorda? Porque se ela não pudesse retroagir, valeria para quê a convalidação? Não vai recuperar o passado, né? Então, é exatamente por isso que os efeitos da convalidação são efeitos pretéritos, ou seja, retroativos. Então, muito cuidado. Quando a gente fala que a convalidação só pode a administração pública, efeitos retroativos, né? Só para atos anuláveis, ou seja, que tem um vício sanável, um vício recuperável, né? Mas o que não pode causar prejuízo à convalidação, ok, pessoal? Vício só no foco, lembra? Foco, forma e competência, sendo que a competência não pode ser exclusiva, senão, se ela for exclusiva, tem que anular, e a forma não pode ser essencial, porque se ela for essencial, a validade do ato tem que anular. Vamos lá na tela, para a gente ver
como é que esse trem cai em concurso, para a gente encerrar essa videoaula, que já falei muito, né? Veja só, quando um ministério pratica ato administrativo de competência de outro, acabei de falar sobre essa questão, né? Fica configurado vício de incompetência em razão da matéria. Sim, é um vício de competência em razão da matéria. Que pode ser convalidado por meio da ratificação. Não pode. Tá? Ratificação é uma forma de convalidação, viu, pessoal? Eu acabei de falar. Vício de competência quando a competência for em razão da matéria. Não pode ser convalidado. Então, qual que é o remédio? Tem que anular e praticar outro ato. Tá? Anular e praticar outro. Lá para a tela. Errado. O ato administrativo praticado com desvio de finalidade pode ser convalidado pela administração pública, desde que não haja lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiro. Ora, pessoal, desvio de finalidade. Qual o elemento elemento violado? Finalidade. Pode convalidar vício na finalidade? Não, só no foco, só na forma e na competência. Lembra que eu falei? Errado. Não pode, tá? Então, entenderam, né, pessoal? A próxima. A administração pública poderá revogar atos administrativos que possuam vício que os tornem legais? Não, se tem ilegalidade, não é revogação, é anulação. Ainda que o ato revogatório não tenha sido determinado, não tem nada a ver aqui o restante, não vou nem ler. Porque, pessoal, isso é a base. Eu só revogo ato legal. Né? Ele usou o termo ato ilegal. Como falei para vocês, você pode usar o termo ato inválido, ato ilegal, que é a mesma coisa. Quando o ato é legal, o ato é válido, aí sim que ele pode ser revogado. E mesmo assim, se for um ato discricionário, né? Então, ali está totalmente errada, né? Não tem muita dificuldade. Vamos lá para a tela. Questão de oficial de justiça. Em razão, opa, cadê o negócio? Em razão do exercício da sua prerrogativa de autotutela, poder de autotutela, princípio da autotutela, a administração poderá revogar seus atos administrativos válidos, até aqui tudo bem, com efeitos ex tunc. Aqui que tem um erro, né? O efeito é ex nunc, tá, pessoal? Efeito ex nunc. Nunca volta. Lembra? Olha aqui comigo, pessoal. Revogar, ato válido, né? Poder de autotutela, tanto a revogação, os três. Revogação, anulação, convalidação, todos eles estão dentro da autotutela. Agora, o ato de revogação, os efeitos são ex nunc. Nunca volta, nunca retroage. Falamos isso. Vamos lá para a próxima. No caso de vício de competência, cabe a revogação do ato administrativo? Pô, se é vício de competência, cara, é ilegalidade, já não é nem revogação. Desde que sejam respeitados eventuais direitos. Não vou até parar aqui. Se é vício de competência, se é vício, é defeito. Tá, pessoal? Veja como é que é batido. Se você entende, cara, do jeito que vier, você vai acertar. Né? Você não vai decorando aí, você se enrola. Que falou que tem vício, falou que tem ilegalidade, é anulação, né? Não é revogação. Tá? Vamos lá para a próxima? Vamos lá. Viu, pessoal? Essa aqui, né, não é revogação, é anulação. Essa aqui é interessante, pessoal. Determinado órgão público publicou a portaria A para tratar de certo tema. Em seguida, publicou a portaria B sobre o mesmo assunto, a portaria A, revogando expressamente, né, a portaria A. Posteriormente, editou a portaria C, que revogou expressamente a portaria B, sem tratar de qualquer outro tema. Nessa situação hipotética, pessoal, a revogação da portaria B pela portaria C, a C revogou a B, né? Caracteriza a revogação da revogação. Sim, revogou o que estava revogado, mas não reativa a vigência da portaria A. Bingo, é certo. É exatamente isso. Veja só. Numa sequência de atos, um revogando o outro, revogando o outro, revogando o outro, o que pode acontecer? Alguém vai pensar, não, vai restabelecer a primeira. Não reativa a portaria A. Tá? Por quê? Os efeitos da revogação são ex nunc, dali para frente. Por isso que não vai reativar. Tá?
Então, muito cuidado com isso, tá? Você tem uma sequência de revogações, a terceira revogação não vai restabelecer o ato que foi revogado lá atrás, tá, pessoal? Muito cuidado com isso. Bom, pessoal, faltou a parte mais chata, que é a classificação, e nós vamos ver essa parte na videoaula final. Na videoaula final a gente encerra esse ponto de ato administrativo. Ok, pessoal? Fique com Deus. Até a próxima. Bons estudos, tá? Estude aí, resolva as questões. Dúvida, mande pra gente. Um abraço, pessoal. Fique com Deus.